Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 21. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 14. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? E responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. E lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase uns 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. E logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhes Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou para a terra, cheia de 153 grandes peixes, sendo tanto, não se rompeu a rede. E disse-lhes Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos, Senhor, pela tua presença no nosso meio. Te louvamos, Senhor, porque mais uma oportunidade o Senhor tem nos dado, ó Deus, de estar na tua presença, de meditar na tua palavra, de louvar e engrandecer ao teu santo nome, ó Deus. Senhor, pedimos a ti, Senhor, agora que lemos, Senhor, a tua palavra, estamos diante, ó Deus, da tua palavra, suplicamos a ti, Senhor, visita nosso coração, Senhor, fala conosco nesta manhã e renova em nós, Senhor, a alegria da salvação. Oramos a ti no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, esse texto é um texto bastante conhecido, né? A pesca maravilhosa, né? Mas nós queremos apresentar de forma diferente, né? A pesca foi um milagre na vida dos discípulos, né? Eram pescadores antes de serem discípulos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus os encontrou pescando. Então eram pessoas que conheciam a situação do mar, conheciam os detalhes da pescaria, tinham os equipamentos, mas que passaram a noite inteira e nada apanharam, mas, segundo a orientação do mestre, eles conseguiram apanhar diversos peixes. A palavra fala 153, contando somente os grandes, né? Então foi algo assim que nós podemos dizer que é uma maravilha que o Senhor realizou na vida dos pescadores ali. Mas nós queremos mostrar analisar como que era a situação dos discípulos naquele momento. O Senhor Jesus havia sido morto, eles viram o Senhor Jesus sendo crucificado. Alguns, a palavra relata que estava ali presente, como é o caso de João.
estava presente ali no momento da crucificação, e Jesus dirige a ele a palavra, ali naquele momento de dor, de angústia para o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus dirige uma palavra maravilhosa ali a João e a sua mãe, né? E os discípulos viram aquela situação, no momento do sepultamento, quando o corpo de Jesus é colocado ali no sepulcro de José de Arimateia, os discípulos provavelmente estavam presentes ou próximos e viram o Senhor Jesus sendo morto. E o episódio que relata esse texto nos fala que era a terceira vez que Jesus já havia se apresentado a eles. Eles já tinham uma experiência com Jesus ressuscitado. Jesus já havia apresentado a eles, falado com eles, participado com eles de reuniões. Como o caso de Tomé, já havia tocado no corpo de Jesus. Mas a situação que os discípulos estavam naquele momento era uma situação de desânimo. Pedro, então, diz: eu vou pescar. O que Pedro estava querendo dizer é que eu vou voltar à minha vida antiga. Eu vou voltar à minha velha vida. Eu vou voltar à pescaria. E alguns dos discípulos que estavam ali presentes, vendo a situação de Pedro, né, naquele desânimo, talvez a fé abalada, e querendo voltar à sua velha vida, alguns discípulos dizem: nós vamos com você. Nós estamos na mesma situação. Nossa fé em Cristo está abalada. Embora já tivesse tido a experiência com Jesus ressuscitado, o primogênito entre os mortos, aquele que foi o primeiro a ser ressuscitado. Já tinham essa experiência. Meus irmãos, muitas vezes a nossa vida é da mesma forma. Nós já tivemos experiências maravilhosas com o Senhor Jesus. Mas quantas vezes nós já pensamos em voltar atrás, em voltar à velha vida, mesmo depois de ter experiências com o Senhor, saber que o Senhor está vivo, saber que Ele é poderoso e está agindo na nossa vida, às vezes, pela nossa incredulidade, a nossa fé é abalada e nós queremos voltar à nossa vida antiga. Isso é normal na nossa caminhada, e nós precisamos clamar a Deus para que Deus nos livre dessa situação de frieza, de desânimo, de falta de fé. Nós precisamos clamar a Deus para que a nossa fé seja aumentada a cada dia. Nós vemos a experiência de Elias, um profeta usado pelo Senhor. A palavra de Deus nos diz que foi o maior dos profetas. Elias teve uma experiência maravilhosa com o Senhor, quando Deus responde com fogo ali no Monte Carmelo, e o fogo consome todo o holocausto, e Elias então é revestido de uma força, de um poder vindo de Deus, e ele mata ali os profetas, tanto de Baal quanto os profetas de Azerá. A palavra nos fala que é cerca de 850 profetas entre os dois seguidores, né? Os seguidores dos dois falsos deuses, 450 de Baal e cerca de 400 profetas de Azerá. Então Elias ali passa a espada por todos eles, né? Uma experiência maravilhosa que ele teve com Deus ali, mas logo em seguida, quando uma única mulher diz que quer matá-lo, uma única mulher faz com que Elias esqueça tudo que Deus fez através da vida dele, e ele passa então a fugir e estar desanimado da vida. Ele foge para o deserto, logo após ter recebido essa experiência, ter vivido essa experiência tão maravilhosa com Deus. Quantas vezes nós já tivemos a experiência com fogo vindo dos céus, já tivemos experiências vivas com o Senhor Jesus, algo sobrenatural nos aconteceu,
Mas mesmo assim, logo em seguida, nós somos atingidos pela falta de fé. Nós podemos ver que Elias ali queria entregar até mesmo a sua vida. Não só havia desistido do ministério, mas também havia desistido da vida, quando ele diz: Senhor, eu não sou melhor do que aqueles que foram antes de mim. Então, já basta, eu quero a morte. Mas Deus ainda tinha algo a fazer através da vida de Elias. E Deus apresenta ali o pão para que Elias pudesse alimentar. Pão e água apresenta a Elias ali, para que Elias fosse fortalecido para continuar naquela caminhada. E Elias, então, ele restabelece as suas forças, restabelece a fé no Senhor, quando ele tem um encontro pessoal com Deus, quando ele estava escondido na caverna, e o Senhor se apresenta ali a ele, né, através ali de um vento suave, e Deus fala: que fazes aqui, Elias, escondido? Eu ainda tenho algo a fazer através da sua vida. Desce e volta pelo mesmo caminho, e unge a Eliseu como seu sucessor, unge a Jeú como rei de Israel, unge, não me lembro o nome, como rei da Síria. Ainda há coisas maravilhosas a fazer através da sua vida. Meus irmãos, quando nós estamos desanimados, nós precisamos nos colocar na presença de Deus. O desânimo é natural na vida do homem. A incredulidade, a falta de fé é incredulidade, mas nós precisamos nos colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Como foi a situação daquele pai que apresentou o filho para que o Senhor Jesus o curasse, o libertasse de um espírito que atormentava aquele garoto. E Jesus pergunta para ele: tendes fé? Crê que eu posso libertar o seu filho? E ele diz: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Meus irmãos, nós precisamos clamar ao Senhor: me ajuda na minha falta de fé, me ajuda a crer e a confiar mais e mais no Senhor. A situação dos discípulos era essa. Mesmo tendo uma experiência com Jesus ressuscitado, eles estavam voltando à pescaria, voltando à velha vida. A fé estava abalada. Mas o Senhor Jesus, que cuida dos seus, cuida daqueles que Ele chamou, e Ele chamou a cada um de nós que estamos aqui presentes. O Senhor tem cuidado de nós, assim como Ele cuidou dos seus discípulos naquela situação, numa situação de desânimo, de tristeza. O Senhor Jesus se apresenta ali na praia. E quando eles retornam, frustrados de um dia de pescaria em que nada apanharam, o Senhor Jesus pergunta para eles: tende alguma coisa de comer? E eles falam: não. Meus irmãos, nós precisamos entender que nós não temos nada para apresentar ao Senhor Jesus. Nós não temos nada em nós mesmos, senão aquilo que o Senhor Jesus nos deu. Tendes alguma coisa? E eles disseram: não, não temos nada. Nós estamos vazios. Quando nós chegamos na presença do Senhor Jesus, nós precisamos chegar vazios, para que o Senhor Jesus nos encha das suas bênçãos. Nós temos alguma coisa para apresentar a Deus? O que nós temos para apresentar a Deus? Nós não temos nada em nós mesmos. E Deus não requer nada de nós. Deus não precisa de nada nosso. Nada financeiro, nenhum recurso, Deus não precisa. As nossas ofertas que nós ofertamos, Deus não precisa disso. Ele é dono do ouro e da prata. Nós não temos nada para apresentar a Deus, a não ser aquilo que o Senhor Jesus nos deu. Os discípulos não tinham nada naquele momento. Então o Senhor Jesus diz a eles: volta ao mar e lança a rede pelo lado direito. E eles voltaram. A partir daí eles tiveram alguma coisa. Somente aquilo que o Senhor Jesus nos dá é o que nós temos.
Davi, quando ele faz uma reflexão de si mesmo, ele diz: que darei eu ao Senhor? Embora sendo rei, poderoso, um reinado próspero, tinha bens materiais, tinha riquezas, tinha exército ao seu dispor, mas ele se perguntava: que darei eu ao Senhor? Meu irmão, o que nós podemos dar ao Senhor, se tudo vem dele? Jó, ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá voltarei. Meus irmãos, nós não temos nada. Nós vemos por aí alguém cantando: restitui, eu quero de volta o que é meu. O que é seu? O que é meu, senão aquilo que Deus me deu? Nu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá voltarei. Nós não temos nada, senão aquilo que Deus nos deu. Se Deus quiser nos dar alguma coisa, Ele nos dará, louvado seja o nome do Senhor. Se Ele não quiser nos dar, bendito seja o seu santo nome. Nós estamos ao dispor da vontade de Deus, e Deus faz na nossa vida aquilo que lhe apraz. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então os discípulos, eles voltam ao mar e pescam ali uma grande quantidade de peixes. E mesmo sendo muito peixes, provavelmente era natural que a rede não se aguentasse, que a rede rompesse, que eles perdessem os peixes. Mas a palavra registra aqui um milagre e diz que mesmo sendo muitos peixes, a rede não se rompeu, porque estavam obedecendo um mandado do Senhor Jesus. Meus irmãos, quando nós estamos obedecendo ao mandado do Senhor Jesus, tudo coopera ao nosso favor, porque somos obedientes. Assim como o Senhor Jesus obedeceu ao Pai em tudo, nós somos obedientes à palavra do Senhor Jesus. E o Espírito Santo coopera conosco. Aquilo que é impossível para nós, Deus faz através da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando eles retornam à praia, ali já havia peixe sobre as brasas e pão. O Senhor Jesus não tinha necessidade do peixe que eles pescaram. Quando o Senhor Jesus pergunta: tendes alguma coisa que comer? Era simplesmente para que os discípulos pudessem responder: não temos nada. Toda a situação já estava preparada pelo Senhor Jesus. Quando eles retornam com os peixes, o peixe já estava com o Senhor Jesus, ali sobre as brasas, assado. O Senhor Jesus não precisa de nada dos homens para operar na vida do homem. Ele não precisa de nada, nenhum recurso nosso, nenhum entendimento, nenhum ensinamento nosso, nenhuma cultura nossa é necessário para que o Senhor Jesus possa agir. O peixe já estava preparado sobre as brasas. O Senhor Jesus já havia preparado o alimento para os seus discípulos. E quando os discípulos chegam ali, eles já veem o pão e o peixe sobre as brasas. O alimento já estava preparado para fortalecer os discípulos. Naquele momento, então, eles reconhecem que era o Senhor Jesus. Naquele momento, então, João diz a Pedro: é o Mestre. E Pedro, que não estava preparado, pelo contrário, estava completamente despreparado. A palavra fala que ele estava nu. Então ele se cinge com a sua túnica e se lança ao mar. E os discípulos vão com o barco até a praia, ao encontro do Senhor Jesus. Meus irmãos, o Senhor Jesus tem preparado um banquete para nós. O Senhor Jesus tem preparado um alimento forte para a nossa vida. O pão já está preparado. O Senhor Jesus disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é pão para as nossas vidas, para a nossa alma. Ele é alimento forte para nós. Nós precisamos nos alimentar do Senhor Jesus, o pão da vida. Também ali estava o peixe sobre as brasas. O peixe simbolizava o Senhor Jesus. Em muitos monumentos antigos, o Senhor Jesus ele é representado por um peixe sobre as brasas.
o peixe que foi assado. O Senhor Jesus, ele foi sacrificado por nós, ele passou pelo fogo, pela prova de fogo, pelas nossas vidas. O Senhor Jesus é o próprio peixe assado nas brasas, onde suportou toda a carga do nosso pecado, para que nós pudéssemos ter vida, e vida com abundância, para que nós pudéssemos ser alimentados. Então os discípulos reconhecem, quando eles percebem ali o pão e o peixe, eles reconhecem que era o Senhor Jesus quem estava ali. Às vezes eu fico me perguntando, viveram tanto tempo com o Senhor Jesus, cerca de 3 anos e meio mais ou menos. Depois da ressurreição, quando o Senhor Jesus ressuscita, provavelmente já glorificado, e era a terceira vez que eles viam o Senhor Jesus, e não reconheceram. Na terceira vez que encontram com o Senhor Jesus, veem o Senhor Jesus e não reconhecem. Eu não sei exatamente como era a vida dos discípulos para que não reconhecessem o Senhor Jesus, mas nós, como servos de Deus, nós precisamos reconhecer o Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Nós precisamos reconhecer a voz do Senhor Jesus. Sempre que o Senhor Jesus fala com os seus servos, nós precisamos entender: esta é a voz do meu pastor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós reconhecemos a voz do nosso pastor. Os discípulos, eles demoraram para reconhecer que era o Senhor Jesus. Só reconheceram quando o Senhor Jesus apresenta o pão e o peixe sobre as brasas. É assim que nós reconhecemos o Senhor Jesus, como um alimento para as nossas almas, como um fortalecimento espiritual. Nesta manhã, o Senhor Jesus tem preparado um banquete para nós. O próprio Senhor Jesus está presente. Ele é o pão da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui hoje para glorificar o nome do Senhor Jesus, para dar graças a Deus por Jesus Cristo. O momento que nós estamos vivendo não é um momento de tristeza. Quando nós nos lembramos da morte do Senhor Jesus, o que poderia nos encher de tristeza, nos enche de alegria, porque sabemos que foi através desta morte que nós tivemos vida. Certa vez o meu filho mais novo, tinha lá uns 5, 6 aninhos, quando ele entendeu o sacrifício do Senhor Jesus, ele falou para mim: pai, engraçado, né? A morte que traz vida. Essa é a morte do Senhor Jesus. Uma morte que nos trouxe vida. Não fosse pela morte do Senhor Jesus, todos nós estaríamos debaixo de uma condenação de morte. Porque a palavra diz que o salário, ou o resultado do pecado é a morte. Mas o Senhor Jesus, ele se entregou por nós, para nos tirar dessa situação. E hoje, quando nós estamos desanimados e fracos, que é algo natural na nossa vida, na nossa caminhada, o Senhor Jesus tem cuidado de nós. E tem apresentado o alimento forte, o pão vivo que desceu do céu, o peixe que passou pelo fogo, que passou pela prova e que está disponível para nós nos alimentarmos dele. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Com a força desse alimento que é o Senhor Jesus, nós vamos caminhar até encontrar com o nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe na sua palavra e que nós possamos nos alimentar do pão vivo que desceu do céu. Nos alimentar do Senhor Jesus, que se entregou e passou pela prova e mostrou que era fiel, que foi fiel em tudo ao plano de Deus para nos salvar e nos dar vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.